Olá, queridos amigos que buscam luz em meio às sombras dos relacionamentos tóxicos. Hoje, mergulharemos nas profundezas da psique humana para revelar uma verdade que poucos ousam confrontar. O que realmente acontece quando um narcisista perde alguém que considerava sua fonte de suprimento emocional? Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, nos ensinou que, dentro de cada um de nós, existem aspectos sombrios que, quando não reconhecidos e integrados conscientemente, podem manifestar-se como verdadeiros demônios psíquicos. O narcisista, incapaz de confrontar sua própria sombra, projeta-a nos outros e, quando perde o espelho que refletia sua falsa grandiosidade, 7 forças demoníacas emergem de seu inconsciente ferido. Jesus, em sua infinita sabedoria, também nos alertou sobre as máscaras que ocultam a verdade, dizendo: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Hoje, essa libertação virá através do conhecimento profundo sobre as 7 manifestações sombrias que dominam o narcisista quando você finalmente quebra as correntes da manipulação e segue seu caminho de individuação. Prepare-se para uma jornada reveladora, que não apenas iluminará os caminhos obscuros da mente narcisista, mas também fortalecerá sua própria alma contra as investidas desses demônios psicológicos que tentam devorar sua luz. O primeiro demônio que se manifesta quando o narcisista perde sua fonte de suprimento narcísico é a raiva vingativa, uma explosão da sombra junguiana em sua forma mais primitiva e descontrolada. Esta manifestação representa o aspecto mais instintivo e animal do ser humano. Aquela parte que Jung chamava de sombra, o repositório de tudo aquilo que negamos em nós mesmos. No caso do narcisista, esta sombra jamais foi integrada à consciência, permanecendo como um monstro selvagem que, quando despertado pela rejeição, emerge com fúria avassaladora. Este é o momento em que o véu da persona social, cuidadosamente construída, revelando a verdadeira natureza do narcisista. A raiva do narcisista não é uma simples emoção humana de desapontamento ou tristeza pela perda. É uma força primitiva e arcaica que emerge do inconsciente coletivo, daquele lugar onde habitam os arquétipos mais antigos da humanidade. Jung nos ensinou que estes arquétipos são padrões universais de comportamento que todos carregamos em nosso inconsciente coletivo. No caso do narcisista, o arquétipo da sombra assume o controle, manifestando-se como uma fúria ancestral diante da perda do objeto que alimentava sua falsa autoestima. É como se um feído dragão mitológico, adormecido nas profundezas da psique, despertasse subitamente, cuspindo fogo e destruição. Observamos neste momento uma regressão psíquica do narcisista a estados infantis de desenvolvimento emocional. Jung explica que, quando não integramos adequadamente certas fases do desenvolvimento psíquico, permanecemos presos a padrões infantis que podem emergir em momentos de estresse extremo. O narcisista, incapaz de processar a perda como um adulto emocionalmente maduro, regride ao comportamento de uma criança de 2 ou 3 anos de idade, tendo um acesso de raiva por ter seu brinquedo favorito retirado. Esta regressão é visível na linguagem corporal, no tom de voz e, principalmente, na incapacidade de regular emoções básicas. A manifestação física deste demônio da raiva é assustadoramente visível.
Os olhos do narcisista mudam, adquirindo um brilho feroz e predatório, que Jung chamaria de possessão arquetípica, quando um arquétipo assume o controle completo da personalidade. O rosto contorce-se em expressões que mal reconhecemos como humanas. A voz altera seu timbre para tons mais graves ou estridentes, e todo o corpo parece energizado por uma força primitiva que não pertence ao mundo civilizado. É neste momento que muitas vítimas relatam sentir como se estivessem na presença de uma entidade demoníaca, algo que transcende a pessoa que conheciam. Esta raiva vingativa manifesta-se através de comportamentos destrutivos direcionados especificamente para causar dor em quem ousou abandonar o narcisista. Jung observaria aqui a ativação do que ele chamou de complexo de poder, a necessidade primitiva de dominar e controlar o outro para compensar um profundo sentimento de impotência. O narcisista enviará mensagens cruéis, espalhará rumores maliciosos, destruirá objetos significativos, ameaçará e intimidará de todas as formas possíveis. Seu objetivo não é apenas expressar raiva, mas punir exemplarmente quem ousou desafiar sua ilusão de grandiosidade. É importante compreender que esta raiva tem raízes profundas na infância do narcisista. Jung sempre enfatizou a importância das experiências infantis na formação da personalidade adulta. O narcisista frequentemente vivenciou traumas precoces de rejeição, abandono ou superproteção que impediram o desenvolvimento saudável do ego. Quando você o abandona, não está apenas rejeitando a pessoa adulta, mas também reativando todas as feridas infantis não cicatrizadas. Todos os momentos em que a criança dentro dele sentiu-se abandonada, invisível ou inadequada. Esta é a verdadeira fonte do furor demoníaco que se manifesta. A intensidade desta raiva também se relaciona com o que Jung chamaria de inflação psíquica, quando o ego se identifica com conteúdos arquetípicos, acreditando-se maior e mais poderoso do que realmente é. O narcisista, em sua inflação, acredita-se um ser superior, quase divino, merecedor de adoração e submissão. Quando você o abandona, esta bolha de grandiosidade é estourada abruptamente e a queda é vertiginosa. A raiva é proporcional à altura da qual o ego inflado despenca ao confrontar-se com a realidade de sua própria insignificância. Jesus, em sua sabedoria transcendente, alertou sobre este tipo de manifestação quando falou sobre os que têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. O narcisista, como os fariseus que Jesus confrontou, mantém uma fachada de virtude e controle que se surpreende, desfaz completamente quando a máscara cai. A raiva demoníaca que emerge é exatamente o oposto de tudo o que o narcisista fingia ser. A bondade transmuta-se em crueldade, a calma em fúria, a racionalidade em impulso destrutivo. É o momento da verdade, quando a persona construída desmorona, revelando o vazio existencial que habita o centro da personalidade narcisista. Um aspecto particularmente perturbador desta raiva vingativa é sua capacidade de contaminar psiquicamente aqueles ao redor. Jung falava sobre o conceito de contágio psíquico, como certos estados emocionais intensos podem se propagar como uma infecção mental. A raiva do narcisista tem este poder contaminador, buscando arrastar todos para seu vórtice emocional caótico.
Familiares, amigos, colegas de trabalho, todos podem ser envolvidos nesta tempestade emocional, seja como alvos secundários da vingança ou como instrumentos manipulados para executar a punição desejada pelo narcisista. O tempo de duração desta fase de raiva vingativa varia conforme a gravidade do narcisismo e a importância que você tinha como fonte de suprimento narcísico. Em casos extremos, pode persistir por anos ou mesmo décadas, com o narcisista incapaz de processar a perda e seguir adiante. Jung nos lembraria que a incapacidade de processar perdas e transcender o apego material e emocional é um sinal de desenvolvimento espiritual estagnado. Enquanto a pessoa emocionalmente saudável eventualmente aceita a perda e encontra significado na experiência, o narcisista permanece preso em um melancólico ciclo infinito de raiva e ressentimento, alimentando o fermento interior que consome sua própria alma. O segundo demônio que se manifesta quando o narcisista perde seu suprimento é o da difamação, representando o que podemos chamar, em termos junguianos, de persona invertida. Jung definiu a persona como a máscara social que apresentamos ao mundo, nossa face pública. No caso do narcisista abandonado, esta persona sofre uma inversão maligna. Se antes ele apresentava você ao mundo como alguém maravilhoso que complementava sua grandiosidade, agora você será retratado como o vilão de uma narrativa distorcida, projetando nesta nova imagem todos os aspectos sombrios que o próprio narcisista não consegue reconhecer em si mesmo. Esta campanha difamatória não é apenas um desabafo emocional, mas uma estratégia psíquica complexa que Jung reconheceria como um mecanismo de projeção elevado ao extremo. A projeção, segundo Jung, ocorre quando atribuímos a outros aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos. O narcisista, incapaz de admitir suas próprias falhas, imperfeições e comportamentos tóxicos, projeta-os massivamente sobre você, transformando-o no repositório de tudo aquilo que ele mesmo é, mas não pode reconhecer. Assim, se ele é manipulador, você será descrito como o mestre da manipulação. Se ele é infiel, você será acusado de traições. Se ele é explorador, você será pintado como alguém que apenas o usou. A intensidade desta difamação está diretamente relacionada ao conceito junguiano de sombra não reconhecida. Quanto mais o narcisista nega seus próprios aspectos sombrios, mais agressivamente ele precisa projetá-los em um alvo externo. É por isso que as acusações parecem tão desproporcionais e desconectadas da realidade. Elas não refletem quem você é, mas a magnitude da sombra não integrada do narcisista. Esta projeção massiva serve como uma válvula de escape para a tensão psíquica insuportável que o narcisista experimenta ao ser confrontado, mesmo que indiretamente com seu verdadeiro self. Jung nos ensinou sobre o fenômeno da possessão enantiodromia, a tendência dos estados psíquicos de se transformarem em seus opostos quando levados ao extremo. Observamos este fenômeno claramente na forma como o narcisista, que antes o idealizava como perfeito, agora o demoniza como absolutamente maligno. Não há meio termo, nuances ou reconhecimento da complexidade humana. Apenas a inversão radical da idealização para a demonização. Esta polarização extrema revela a incapacidade do narcisista de integrar os opostos. Uma função essencial para o desenvolvimento psíquico saudável, segundo a psicologia analítica junguiana. As redes sociais e círculos sociais compartilhados tornam-se o palco preferencial para esta difamância demoníaca.
Jung, se vivesse na era digital, certamente observaria como as mídias sociais podem amplificar os aspectos mais sombrios da psique humana, fornecendo um canal para que conteúdos inconscientes se manifestem com mínima filtragem do ego consciente. O narcisista utiliza estas plataformas como um megafone para sua campanha difamatória, publicando insinuações, meias-verdades e sarcásticos mentiras sobre você, sempre se posicionando como a vítima inocente de sua suposta maldade. A narrativa construída pelo narcisista nesta fase tem sérios elementos que Jung reconheceria como mitológicos. Ela segue padrões arquetípicos de traição, vitimização e redenção que ressoam profundamente no inconsciente coletivo. O narcisista se apresenta como o herói injustiçado, enquanto você é caracterizado como traidor arquetípico, uma figura análoga a Judas ou Brutus. Esta narrativa mitológica encontra ressonância em outras pessoas porque toca em temas universais do inconsciente coletivo, facilitando o aliciamento de aliados que, sem conhecer os fatos reais, se comovem com o conto de traição e sofrimento apresentado pelo narcisista. O elemento mais perturbador desta difamação é como ela distorce sistematicamente a realidade, criando o que Jung chamaria de falsificação da realidade a serviço do ego. Eventos reais são reinterpretados, conversas são reinventadas, intenções são fabricadas. Tudo para sustentar a narrativa de que você é o agressor e o narcisista, a vítima. Esta distorção é tão profunda que, eventualmente, o próprio narcisista começa a acreditar em sua versão fabricada? Um fenômeno que Jung descreveria como a inflação do ego, levando à perda de contato com a realidade objetiva. Jesus nos alertou sobre este fenômeno quando disse: "Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu próprio olho?" Esta passagem bíblica ilustra perfeitamente o mecanismo de projeção que opera na difamação narcisista, a incapacidade de ver seus próprios defeitos, a trave, enquanto amplifica os reais ou imaginários defeitos do outro, o cisco. O narcisista, em sua campanha difamatória, demonstra exatamente este padrão, sarcástico, atacando em você precisamente aquilo que mais teme reconhecer em si mesmo. Um aspecto particularmente doloroso desta difamação é como ela busca reescrever não apenas o final do relacionamento, mas toda a sua história. Jung nos ensinou sobre a importância da história pessoal na formação da identidade. Nosso passado molda quem somos no presente. O narcisista, ao reescrever a história compartilhada, ataca não apenas sua reputação social, mas também sua própria conexão com um passado significativo. Momentos que você guardava como preciosos são retratados como manipulações de sua parte. Sentimentos que você acreditava serem genuínos são descritos como calculistas. Esta erosão da história compartilhada pode causar profundas feridas psíquicas, levando a questionar sua própria percepção da realidade. A difamação perpetrada pelo narcisista tem ainda outro propósito psíquico profundo: a tentativa de preservar o que Jung chamaria de autoimagem idealizada. Ao transformar você no vilão da história, o narcisista evita o colapso de sua frágil estrutura de ego. Se ele admitisse qualquer responsabilidade pelo fracasso do relacionamento, seria forçado a confrontar suas próprias inadequações e falhas, algo que seu ego fragilizado não pode suportar. Assim, a campanha difamatória não é apenas um ataque a você, mas um desesperado mecanismo de defesa para proteger o narcisista de seu maior temor, a confrontação com seu verdadeiro self.
O terceiro demônio que emerge quando o narcisista perde seu suprimento é o da idealização-desvalorização, representando o que Jung chamaria de ciclo arquetípico preso em uma melancólica repetição patológica. Este demônio manifesta-se na forma de um padrão pendular extremo, onde o narcisista alterna rapidamente entre retratar você como um ser divino e demonizá-lo como a encarnação do mal. Este movimento pendular não é apenas uma estratégia manipulativa consciente, mas reflete a incapacidade fundamental do narcisista de integrar os aspectos contraditórios da experiência humana, o que Jung chamava de união dos opostos ou conjunctio oppositorum. A fase de idealização, que pode ressurgir mesmo após o término, manifesta o arquétipo da ânima ou ânimos em sua forma mais primitiva e não integrada. Jung descreveu a ânima como o aspecto feminino inconsciente no homem e o ânimos como o aspecto masculino inconsciente na mulher. Quando não integrados conscientemente, estes arquétipos são projetados integralmente em pessoas externas. O narcisista, incapaz de reconhecer estes aspectos como partes de sua própria psique, projeta-os massivamente em você, transformando-o temporariamente na encarnação de seu ideal interno, a alma gêmea perfeita que completaria sua existência fragmentada. Durante estes momentos de idealização renovada, o narcisista parecerá ter hopeful, voltado a ser a pessoa por quem você se apaixonou, demonstrando o comportamento amoroso e atencioso do início do relacionamento. Jung explicaria este fenômeno como uma regressão libidinal, o retorno da energia psíquica a padrões anteriores quando o ego enfrenta desafios que não consegue processar no presente. O narcisista, incapaz de lidar com a perda de forma madura, regride ao estágio inicial de idealização, recriando a melancólica ilusão de perfeição que caracterizou os primeiros momentos do relacionamento. Esta renovada idealização, entretanto, carrega, fearful, sementes de destruição, pois está fundamentada no que Jung chamaria de inflação psíquica, a identificação excessiva do ego com conteúdos arquetípicos, levando a uma sarcástica percepção grandiosa e irreal. Quando o narcisista o idealiza novamente, não está se relacionando com você como pessoa real, mas como a projeção arquetípica que serve apenas para alimentar sua própria grandiosidade. É como se ele dissesse inconscientemente: veja como sou especial, até esta pessoa maravilhosa deseja desesperadamente estar comigo. Inevitavelmente, esta idealização inflada colapsa sobre o peso de sua própria irrealidade, dando lugar à fase de desvalorização. Este colapso ocorre porque, como Jung observou, a psique naturalmente busca o equilíbrio. Quando um aspecto é excessivamente idealizado, seu oposto emergirá do inconsciente para compensar. No caso do narcisista, este movimento compensatório é patologicamente extremo, transformando a adoração em desprezo, o amor em ódio, a idealização em desvalorização. É o arquétipo da sombra reassumindo o controle, agora alimentado pela raiva da desilusão. Jesus, em sua profunda compreensão da natureza humana, alertou sobre aqueles que, por fora, parecem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Esta passagem ilustra perfeitamente a natureza do ciclo idealização-desvalorização, onde a aparência externa de admiração e amor esconde uma incapacidade fundamental de manter conexões genuínas baseadas no reconhecimento da humanidade imperfeita do outro. O narcisista, como os sepulcros caiados mencionados por Jesus, apresenta uma fachada de amor que oculta um vazio interior incapaz de amor verdadeiro. Este ciclo demoníaco de idealização-desvalorização também reflete o que Jung descreveria como falha no processo de individuação,
A individuação, segundo Jung, é o processo pelo qual nos tornamos seres psicologicamente completos, integrando todos os aspectos de nossa personalidade, inclusive os contraditórios. O narcisista, preso em um desenvolvimento psíquico interrompido, não consegue integrar amor e ódio, admiração e crítica, idealização e reconhecimento das imperfeições. Em vez de alcançar uma visão madura que acomoda a complexidade humana, ele permanece preso em um pêndulo extremo que oscila entre adoração e desprezo. Um aspecto particularmente confuso deste demônio é como ele manipula sua esperança e memória afetiva. Quando o narcisista retorna com idealização renovada, ele ativa o que Jung chamaria de complexo afetivo, um conjunto de memórias emocionalmente carregadas que contornam seu julgamento racional. Você se lembra de como foi maravilhoso ser amado e valorizado por esta pessoa? E essas memórias emocionais criam uma ponte para o retorno, apesar de todas as evidências racionais contra isso. Este é um exemplo poderoso do que Jung descreveu como o domínio do inconsciente sobre a consciência racional quando complexos afetivos são ativados. O ciclo idealização-desvalorização tem ainda uma função específica no arsenal manipulativo do narcisista. Criar uma dependência emocional baseada no que os psicólogos modernos chamam de reforço intermitente, mas que Jung compreenderia como uma forma de dominação psíquica. Ao alternar imprevisivelmente entre momentos de afeto extremo e rejeição cruel, o narcisista cria um padrão de condicionamento que mantém a vítima em um estado constante de ansiedade, esperança e medo. Uma verdadeira prisão psicológica, onde você nunca sabe se encontrará o anjo ou o demônio a cada interação. Este demônio cíclico também representa o que Jung chamaria de possessão arquetípica não integrada. Quando não reconhecemos e integramos conscientemente os arquétipos que habitam nosso inconsciente, eles podem possuir nossa personalidade, assumindo o controle de forma autônoma. O narcisista, alternando entre a possessão pelo arquétipo do amante divino e do destruidor, demonstra exatamente este fenômeno. Ele não está no controle de suas projeções e desvalorizações, mas é controlado por elas, um fantoche de forças arquetípicas que não consegue compreender ou integrar. A tragédia final deste ciclo demoníaco é que ele, eventualmente, destrói completamente a capacidade de conexão genuína. Jung nos ensinou que o verdadeiro encontro entre duas pessoas, o que ele chamava de relacionamento dialético, só é possível quando ambos reconhecem tanto a luz quanto a sombra em si mesmos e no outro. O narcisista, incapaz desta integração, permanece condenado a relacionamentos superficiais, baseados em projeções irreais que inevitavelmente colapsam. E você, se permanecer preso neste ciclo, arrisca-se a perder gradualmente sua própria capacidade de confiar e conectar-se autenticamente. Dano à alma que Jung consideraria entre os mais profundos sofrimentos humanos possíveis. O quarto demônio que se manifesta quando o narcisista perde seu suprimento é o do vazio existencial, representando o que Jung identificaria como a ausência do self verdadeiro. Este demônio não se manifesta como uma explosão externa, mas como uma implosão interna. Um colapso para dentro do abismo que habita o centro da psique narcisista. Jung definiu o self como o centro organizador da personalidade total, incluindo tanto o consciente quanto o inconsciente. No narcisista, este centro integrador nunca se desenvolveu completamente, deixando um vácuo existencial, que normalmente é preenchido por suprimentos narcísicos externos, admiração, controle e poder sobre os outros.
Quando você remove sua energia, atenção e validação da equação, o narcisista confronta-se com este vazio primordial de forma direta e insuportável. É como se um sistema de suporte vital fosse desconectado, deixando-o em um estado de asfixia psíquica. Jung descreveria isto como uma crise de significado, a súbita percepção de que não existe um núcleo autêntico sobre as camadas de persona e projeções. Esta é possivelmente a experiência mais aterrorizante para o narcisista, equivalente ao que os místicos cristãos chamavam de noite escura da alma, mas sem a possibilidade de redenção através da rendição espiritual. A manifestação externa deste vazio interno frequentemente surge como uma busca frenética por novos suprimentos narcísicos, novos relacionamentos, conquistas, posses ou qualquer coisa que possa temporariamente preencher o abismo interior. Jung chamaria isto de compensação psíquica, a tentativa desesperada da psique de equilibrar um extremo desequilíbrio. Você poderá observar o narcisista lançando-se em novos relacionamentos com velocidade surpreendente, exibindo novas conquistas nas redes sociais ou adquirindo símbolos de status de forma compulsiva, tudo na tentativa de fisgar do confronto com o vazio existencial. Esta busca frenética por preenchimento externo revela o que Jung identificaria como alienação do self, a condição trágica em que a pessoa vive completamente desconectada de seu centro autêntico, buscando no mundo exterior o que só poderia ser encontrado através da jornada interior. Jesus aludiu a esta condição quando perguntou: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? O narcisista, em sua sade busca incessante por validação externa, exemplifica perfeitamente esta troca trágica, sacrificando a possibilidade de autoconsciência genuína pela ilusão temporária de grandiosidade alimentada por outros. Paradoxalmente, este vazio existencial também pode manifestar-se como uma súbita e intensa busca espiritual ou pseudo-espiritual. Jung observou que crises psicológicas profundas frequentemente despertam o que ele chamou de função religiosa da psique, a necessidade inata de buscar significado transcendente. No caso do narcisista, entretanto, esta busca espiritual raramente é autêntica. Em vez disso, representa o que Jung chamaria de sarcástico inflação espiritual, a apropriação de símbolos e práticas espirituais para, sarcástico, alimentar a grandiosidade do ego, em vez de transcendê-lo. Você poderá observar o narcisista adotando repentinamente uma identidade de buscador espiritual, pessoa iluminada ou líder espiritual, sem o verdadeiro trabalho interior que acompanha o autêntico desenvolvimento espiritual. Outro sintoma revelador deste demônio do vazio é o que Jung chamaria de sincronicidades negativas. Coincidências significativas que parecem confirmar um padrão destrutivo. O narcisista frequentemente experimenta uma cascata de perdas após seu abandono inicial. Outros relacionamentos deterioram-se. Oportunidades profissionais desaparecem. A saúde pode declinar. Estas perdas não são verdadeiras sincronicidades no sentido junguiano, que refletem uma ordenação acausal significativa, mas consequências diretas da descompensação psíquica. Conforme o narcisista perde a estabilidade de sua falsa persona, todos os aspectos de sua vida que dependiam desta fachada começam a desmoronar simultaneamente.
Este colapso muitas vezes manifesta-se como sintomas físicos concretos, ilustrando o que Jung chamava de somatização, a expressão de conflitos psíquicos através do corpo. O narcisista pode experimentar fadiga esmagadora, dores sem causa física identificável, problemas digestivos, insônia ou outros sintomas psicossomáticos. Estes não são fingimentos ou exageros, mas manifestações reais do trauma psíquico experimentado quando o vazio interior não pode mais ser negado. O corpo expressa a verdade que a mente consciente do narcisista se recusa a reconhecer, que ele está psiquicamente ferido e incompleto. Um dos aspectos mais perturbadores deste demônio do vazio é a perda temporária do que Jung chamaria de persona funcional, a máscara social necessária para a interação cotidiana. Nos momentos mais profundos desta crise, o narcisista pode tornar-se temporariamente incapaz de manter até mesmo as aparências básicas de funcionalidade social. A persona cuidadosamente construída colapsa, revelando um estado regredido e primitivo que pode manifestar-se como incoerência, comportamento bizarro ou isolamento social extremo. É como se, sem você como âncora para sua falsa identidade, o narcisista temporariamente perdesse a capacidade de representar o papel de ser humano funcional. Esta experiência de vazio frequentemente leva o narcisista a um estado que Jung descreveria como inflação negativa. Assim como a inflação positiva envolve a identificação excessiva com aspectos grandiosos, a inflação negativa representa a identificação completa com o vazio e a inadequação. Neste estado, o narcisista pode tornar-se autodestrutivo, expressando impulsos suicidas ou comportamentos de alto risco. Estas não são manipulações, embora possam ser comunicadas manipulativamente, mas expressões genuínas do terror existencial de confrontar-se com a ausência de um self coerente. O aspecto mais trágico deste demônio do vazio é que ele representa simultaneamente o maior sofrimento do narcisista e sua maior oportunidade de cura. Jung sempre enfatizou que encontrar-se com o vazio interior, o que ele chamava de confronto com o nada, é um passo necessário no caminho da individuação. Para a pessoa psiquicamente saudável, este confronto, embora doloroso, abre a possibilidade de reconstrução autêntica. Para o narcisista, entretanto, este vazio é tão insuportável que ele geralmente recorre a mecanismos de defesa extremos para evitá-lo, perdendo assim a única porta que poderia levá-lo à cura verdadeira. A compreensão deste demônio do vazio é particularmente importante para você, que deixou o relacionamento narcisista. Culpa que muitas vítimas sentem, a sensação de que destruíram o narcisista ao abandoná-lo, baseia-se em uma percepção parcialmente verdadeira do sofrimento real que ele experimenta. Entretanto, como Jung nos lembraria, você não criou este vazio. Ele sempre esteve lá, apenas temporariamente preenchido por sua presença. Sua partida apenas revelou uma condição pré-existente. Compreender isto pode ser crucial para libertar-se da responsabilidade indevida pelo bem-estar psíquico de alguém que usou seu amor como bandagem para uma ferida que você nunca poderia curar. O quinto demônio que se manifesta quando o narcisista perde seu suprimento é o da distorção da realidade. Representando o que Jung chamaria de desgostoso, falsificação do mundo para proteger o ego.
Este demônio manifesta-se como uma, surpreenda, reconstrução sistemática da realidade, em que o narcisista cria uma narrativa alternativa tão elaborada e consistente que, para ele, torna-se mais real que a própria realidade. Não é simplesmente mentir para os outros, é um processo de autoengano tão profundo que desafia nossa compreensão convencional da consciência humana. Jung nos ensinou que a psique tem uma capacidade extraordinária de criar estruturas de significado, uma função que ele chamava de atividade mitopoética da mente. Em condições saudáveis, esta capacidade permite-nos encontrar sentido nas experiências e integrar eventos difíceis em nossa história pessoal. No narcisista abandonado, entretanto, esta função torna-se patologicamente exagerada, construindo um mito pessoal em que ele é o herói injustiçado, jamais o agente de seu próprio fracasso. Esta reconstrução não é uma estratégia consciente, mas um processo automático de autopreservação psíquica. A profundidade desta distorção frequentemente choca aqueles que testemunham o narcisista descrevendo eventos que vivenciaram juntos. Jung chamaria isto de complexo autônomo, uma estrutura psíquica que funciona independentemente do ego consciente, reorganizando memórias e percepções para proteger a autoimagem frágil. Você pode ouvir o narcisista descrever situações em que ele foi claramente abusivo, como momentos em que ele apenas tentava ajudar. Momentos em que ele traiu sua confiança, como ocasiões em que ele foi incompreendido. Decisões prejudiciais que ele tomou como sacrifícios que fez por você. Esta surpreendeza, inversão completa da realidade, não é uma mentira calculada. É uma reconstrução psíquica que o narcisista genuinamente acredita. Jesus aludiu a esta condição quando falou daqueles que amaram mais as trevas do que a luz, não por maldade deliberada, mas porque suas obras eram más. Esta passagem ilumina a natureza da distorção narcisista. Não é que o narcisista conscientemente escolha distorcer a realidade. É que a realidade, como ela é, torna-se intolerável para sua estrutura psíquica frágil. Confrontar a verdade de suas ações exigiria uma reavaliação completa de sua identidade, algo que seu ego fragilizado não pode suportar. Assim, a distorção não é uma escolha, mas uma necessidade psíquica desesperada. Um aspecto particularmente perturbador deste demônio da distorção é sua capacidade de criar o que Jung chamaria de realidade consensual alternativa, ao recrutar outras pessoas para desgostar, validar a versão falsificada dos eventos. O narcisista busca ativamente aliados que confirmarão sua narrativa distorcida, criando um círculo de validação que fortalece sua fuga da realidade. Familiares, novos parceiros românticos, amigos que só conheceram um lado da história, todos podem ser inconscientemente recrutados para esta conspiração psíquica contra a verdade, formando o que os terapeutas modernos chamam de triangulação, mas que Jung reconheceria como uma forma coletiva de evasão da sombra. Esta distorção manifesta-se também como uma reescrita da história do relacionamento, um fenômeno que Jung descreveria como falsificação da memória autobiográfica. Momentos de conexão genuína que você shared são reimaginados como manipulações de sua parte. Sacrifícios que você fez são reinterpretados como tentativas de controle. Amor que você ofereceu é redefinido como dependência ou obsessão. Esta reescrita não é apenas sadosa para você, que vê suas experiências mais significativas distorcidas além do reconhecimento, mas também priva o narcisista da possibilidade de crescimento através da reflexão honesta sobre o passado.
O mecanismo psicológico subjacente a esta distorção envolve o que Jung chamaria de dissociação, a separação de aspectos da experiência que deveriam estar integrados na consciência. O narcisista literalmente dissocia-se das partes de sua história e comportamento que contradizem sua autoimagem idealizada, criando compartimentos psíquicos isolados que não se comunicam entre si. É por isso que ele pode manter simultaneamente versões contraditórias da realidade? Sem perceber a contradição. Cada versão existe em um compartimento dissociado da consciência, protegido das confrontações que exporiam a inconsistência. Este demônio da distorção revela-se também na linguagem do narcisista, que assume características que Jung descreveria como pensamento mágico primitivo, uma forma de cognição em que palavras não são vistas como representações da realidade, mas como criadoras da realidade. Quando o narcisista declara que nunca fez isso, apesar de evidências objetivas do contrário, ou que sempre foi um parceiro perfeito, apesar de inúmeros exemplos de abuso, ele está engajando-se não em mentiras deliberadas, mas em um ato surpreendente, quase mágico de recriação da realidade através da palavra. Para a mente primitiva, nomear algo de forma diferente é transformá-lo. Para o narcisista, declarar uma versão alternativa dos eventos é, em um nível psíquico profundo, acreditar que está alterando a própria história. A extensão desta distorção frequentemente inclui a criação do que Jung chamaria de demônios projetados, figuras que incorporam todos os aspectos negativos que o narcisista não pode aceitar em si mesmo. Você, como ex-parceiro, frequentemente se torna o principal demônio projetado, carregando todas as qualidades negativas que o narcisista inconscientemente reconhece em si mesmo, mas não pode integrar à sua consciência. Esta demonização não é apenas uma estratégia social para danificar sua reputação, é uma necessidade psíquica profunda. Quanto mais intensamente ele pode transformá-lo no vilão, mais completamente pode preservar sua autoimagem de herói injustiçado. Talvez o aspecto mais desconcertante deste demônio seja a sinceridade emocional com que o narcisista apresenta suas distorções. Jung observaria aqui a operação do que ele chamava de afeto autêntico deslocado. As emoções que o narcisista exibe, mágoa, traição, indignação, são genuínas, embora estejam desconectadas da realidade objetiva. Ele realmente sente-se traído quando você estabelece limites saudáveis? Realmente sente-se atacado quando você busca a igualdade? Realmente sente-se abandonado quando você prioriza seu bem-estar? Esta autenticidade emocional, combinada com a distorção cognitiva, cria uma apresentação extraordinariamente convincente que pode fazer até você duvidar de suas próprias memórias e percepções. Este processo de fazer você questionar sua própria realidade, o que os psicólogos modernos chamam de gaslighting, seria compreendido por Jung como uma forma estranha de contágio psíquico, onde a distorção interna do narcisista literalmente infecta sua percepção. É uma das experiências mais desestabilizadoras possíveis, equivalente ao que Jung descreveria como perda da alma, a condição em que perdemos contato com nosso próprio centro de verdade interior. Proteger-se contra este contágio requer o que Jung chamaria de ego forte, não no sentido de egoísmo, mas de uma conexão firme e inabalável com sua própria verdade interna. A tragédia final deste demônio da distorção é que ele efetivamente aprisiona o narcisista em uma realidade alternativa que impossibilita o crescimento verdadeiro. Jung sempre enfatizou que o primeiro passo para a transformação psíquica é o reconhecimento honesto da realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. O narcisista
fugindo constantemente para versões falsificadas de si mesmo e do mundo, perde a única porta que poderia levá-lo à cura, o confronto corajoso com a verdade. É uma prisão autoimposta, mais segura que qualquer cela física, mas infinitamente mais limitadora para a alma. O sexto demônio que se manifesta quando o narcisista perde seu suprimento é o da triangulação, representando o que podemos identificar, em termos junguianos, como o arquétipo do triângulo trágico. Esta manifestação demoníaca ocorre quando o narcisista sistematicamente introduz terceiros na dinâmica entre vocês, criando uma configuração psíquica complexa que serve simultaneamente como mecanismo de defesa para seu ego fragilizado e como estratégia para recuperar controle sobre você. Jung reconheceria isto como uma externalização patológica do que ele chamava de drama arquetípico interno. Conflitos psíquicos que deveriam ser processados interiormente são projetados no mundo externo, envolvendo pessoas reais em um desgostoso teatro psicológico disfuncional. A triangulação manifesta-se primariamente através da rápida substituição. O narcisista frequentemente encontra um novo parceiro ou interesse romântico com desgostoso velocidade após a separação. Jung interpretaria isto não como uma expressão de amor genuíno pelo novo parceiro, mas como uma transferência arquetípica, a projeção imediata dos mesmos conteúdos psíquicos que antes eram projetados em você. Esta substituição não representa uma conexão autêntica, mas uma tentativa desesperada de restabelecer o equilíbrio psíquico através de um novo portador para projeções não integradas. É por isso que o narcisista frequentemente escolhe alguém que, superficialmente, parece muito diferente de você, para negar a substituição, mas que funcionalmente desempenha o mesmo papel psíquico. O novo relacionamento é ostensivamente exibido em uma demonstração que Jung reconheceria como compensação inflacionária, uma exageração estranha destinada a compensar melancólicos sentimentos subjacentes de inadequação e abandono. O narcisista promoverá uma imagem de felicidade perfeita, amor ideal e sucesso absoluto com o novo parceiro, especialmente em plataformas onde sabe que você verá. Esta exibição não é direcionada primariamente ao novo parceiro, mas a você. É uma comunicação indireta que combina punição, veja o que você perdeu, com tentativa de reengajamento através do ciúme e da dúvida. Talvez eu tenha cometido um erro ao deixá-lo. Jung observaria aqui a operação do que ele chamava de inflação compensatória. Quanto mais profundo o sentimento interno de vazio e desespero, mais sarcástica e exagerada será a exibição externa de perfeição e felicidade. O grau de exibicionismo do novo relacionamento é diretamente proporcional à magnitude da ferida narcísica causada por sua partida. É uma medida indireta mais precisa do impacto que você realmente teve. Quanto mais espetacular a exibição do novo amor perfeito, mais profundamente o narcisista foi afetado por sua perda.